Pessoal, agora vai ser a Ana Clara, ela vai falar sobre car hacking, tá? Sobre a autenticação da chave e algumas coisinhas assim. O que acontece? Vamos aproveitar agora, enquanto ela está preparando a apresentação, quem precisar carimbar, a hora é agora. E só lembrando de novo, a gente está sorteando 2 ingressos para Campus Party. Vocês colocam o nome inteiro ali no bloquinho de notas que tem ali e tem que estar aí no final, no encerramento. A gente vai sortear lá em cima do palco. E aí quem ganhar essa semana entra em contato para fornecer os códigos para esses ingressos. E pode perguntar. Pode perguntar. Oi? A gente está transmitindo pelo YouTube. Está no canal da ABC. Desculpa. É que de manhã deu problema. A nossa Village, a maior parte, está sendo transmitido pelo canal do ABC Makerspace. Tá? De manhã deu problema. A gente estava usando o Wi-Fi do hotel, então tá todo mundo aqui usando o mesmo Wi-Fi e não rolou. Agora à tarde, a gente está transmitindo, graças ao Matheus que está ali, que é do TI aqui do hotel, que está ajudando nós. Então, acho que é isso. Alguma outra dúvida aí? Então, agora... Agora a Ana Clara vai apresentar sobre car hacking. Ela é da FATEC de Araraquara e ela se apresenta melhor agora. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Clara Gabriel. E o meu tema é explorando vulnerabilidades nos sistemas de defesa automotivos, ou como eu gosto de chamar deles mesmo, como roubar um carro. Ana, posso pedir um favor? Pode. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Tá, sobre mim, assim, tá bom? Se puder, um pouquinho. Não tenha vergonha, não. A minha voz é assim mesmo. Tá. É que aí eu já não sei se vai sair pro pessoal de casa. Sobre mim, eu sou desenvolvedora de software faz alguns anos já, não sei exatamente quanto. Eu acabei de me formar em segurança da informação pela FATEC de Araraquara e eu comecei a pesquisar sobre isso, gentilmente corrigida, né, por um professor da FATEC, e eu acabei começando a pesquisar sobre isso. Como eu levei boa parte da graduação para fazer isso, era uma pesquisa gigantesca que eu tive que focar num assunto para caber em 14 páginas de um TCC. Então, eu acabei condensando em só chaves críticas, porque no começo era só sobre carros autônomos em geral, mas eu achava que não era muito produtivo, porque carro autônomo é um negócio que cabe muita gente por enquanto. O meu objetivo aqui, antes de mais nada, tudo bem que eu vou falar sobre roubar um carro, mas o meu objetivo aqui, antes de mais nada, é demonstrar para vocês o risco que um automóvel representa para a gente, consumidor, né? Em relação à segurança cibernética. Lembrando que quando eu estou falando de risco, eu estou falando da definição de risco, né? Que seria o potencial de perda de quando uma ameaça explora uma vulnerabilidade. E isso é o que fez eu escolher esse tema antes de mais nada, porque me deixou tudo. Vocês vão ver. Tá. O que raios é chaves killers? Eu comecei com esse termo e acabei ficando com ele, porque quando a gente fala em português sobre isso, a gente fala vidros e travas elétricas. Eu não gosto desse termo porque é muito abrangente. Quando fala vidros e travas elétricas, você pensa tipo no motorzinho que vai subir a janela ou no que vai fazer o alarme disparar caso alguém esbarrar ali. E eu estou falando só sobre autenticação, que vai verificar se você pode ter acesso àquele automóvel ou não. Aí eu tenho alguns termos aqui que eu quero deixar claro para vocês entenderem bem. Primeiro, quando eu falo carro, muitas das vezes o que eu quero dizer, na verdade, é o receptor de rádio que está dentro do carro, que vai receber
um sinal e vai autenticar. Depois, chave. Em inglês, eles chamam de key fob, mas é muito difícil falar isso. Não gosto. Então, eu só vou falar chave. Então, quando eu falo chave, eu estou dizendo a chave física, né? E ela vai ter ali dentro um microcontrolador e um transmissor que vai te mandar para o carro um código. E quando eu falo código, eu quero dizer informação que vai ser trocada entre a chave e o carro. Vai ter alguma coisa ali no meio que o carro vai fazer a autenticação. Beleza? Aí, sobre a tecnologia. Primeiro de tudo, ela é proprietária. Então, tudo que a gente vai fazer na hora de pesquisar sobre essa tecnologia é meio uma engenharia reversa, meio um estudo de caso. Então, pode ser que você veja alguém na internet que fez um estudo de caso com um carro, mas no outro vai funcionar diferente ou não vai funcionar. Porque como é proprietário e são várias marcas que a gente tem, pode ser que duas marcas elas contratem a mesma empresa para fazer a mesma tecnologia, então essas duas marcas têm as mesmas características, e pode ser que sejam coisas totalmente diferentes. Então, é sempre um estudo de caso. Como é propriedade, como é uma tecnologia proprietária, a gente nunca sabe exatamente que tipo de criptografias, de protocolos, de componentes, nada. É tudo fechado. Então, muitas das coisas nem nome a gente sabe, então você dá um apelido lá que você quer e tá tudo certo. Tá. História da Chaves Keyless. Ela foi patenteada primeiro em 1981. 82, ela já estava no mercado com esse carrinho aqui, que é o Renault Fuego. No começo, ele usava infravermelho para fazer essa autenticação. Mas nos anos 90 surgiu uma padronização uma padronização nos sistemas de rádios europeus, e aí todo mundo acabou seguindo. E aí o que aconteceu é que eles acabaram padronizando que a frequência de rádio para isso vai ser 443 MHz ou 315. Eu nunca lembro qual que é a frequência europeia, qual que é a americana, mas algo desse. Quando eu fiz o teste nos carros que eu consegui, eu peguei 433,92 MHz. Então, eu acho que a outra, 315, é a europeia. Mas no Brasil, a gente pode achar os dois, porque a gente importa de tudo quanto é lugar. Aí, a primeira geração de chaves Keyless, elas usavam o que foi chamado de Learning Code. O que o Learning Code faz? Quando você aperta o botão da chave, ele vai mandar, através de rádio, um código. O carro vai receber esse código, autenticar e liberar. Qual que era o problema disso? O Learning Code, ele mandava um código estático. O que isso quer dizer? Toda vez que esse código era mandado, ele era o mesmo. Então, o par chave-carro sempre mandava o mesmo código identificador. Então, se você pegasse esse código uma vez, você teria acesso, replicando esse código, você teria acesso a esse carro para o resto da vida. Isso ficou assim, falando de Brasil, eu acho que aproximadamente até 2003, 2005. Então, se você pegar um carro dessa época, provavelmente ele vai usar o Learning Code. Quando eu falo aproximadamente, de novo, proprietário, você tem que pegar carro por carro e testar. Então, eu estou falando mais ou menos essa data, vai ser esse tipo de carro. E aí, esse ataque de você capturar a chave que é única daquele carro e usar depois é chamado de ataque de replay, porque você vai reproduzir a chave de novo, toda vez você vai conseguir abrir. Aí, para corrigir isso, saiu a versão 2, que é o Rolling Code. O Rolling Code, para melhorar essa autenticação, eles resolveram fazer um algoritmo incremental que iria mudar esse código todas as vezes. Então, basicamente, você chega lá. Não, deixa eu ver.
Mais legal. Você aperta o botão da sua chave, a chave vai mandar o código N1. Quando eu falo incremental, a cada execução. Aqui eu coloquei como se fosse uma tabela, tá, gente? Mas é só para a gente entender. Para o sistema, vai ter um microcontrolador lá dentro e provavelmente vai ter, tanto a chave quanto o carro, eles vão ter um algoritmo que sempre vai chegar nas mesmas chaves e eles têm que estar sincronizados. Então, a chave viu N1, o carro ouviu N1. Quando ele ouve aquele código, ele autentica e inativa. Então, esse código que foi inativado, ele não pode ser usado de novo. Então, vamos supor que você esqueceu a chave no bolso e apertou um monte de vezes. Mas você não estava no alcance do carro para ele te ouvir. Você estava muito longe. Então, vamos supor, você apertou o botão 2 vezes, ele enviou N2 e N3, o carro não ouviu esses códigos, então ele não pode inativar. Quando você chega próximo do seu carro, você aperta o botão, ele vai enviar N4, ele autentica N4, inativa N4, vê que esses de cima não estão inativados ainda e ele inativa tudo para cima. Então, ele nunca te deixa usar um código antigo, posterior. Ok. Em 2015, tem esse cara aqui, ele chama Sammy Kankar. Não sei se vocês já ouviram falar dele, por ele depois. Ele é maravilhoso, tudo quanto é treta errado, ele tá no meio. Nossa Senhora. Ele foi numa DEFCON da vida aí, e não, algumas pessoas falam que foi ele que inventou, mas ele disse que era um código que já estava por aí, ele só foi a primeira pessoa a demonstrar num evento. Ele criou esse dispositivo aqui, menos de $30. Então, aqui a gente tem uma protoboard. Isso daqui me parece um Arduino Nano. Esse dispositivo aqui chama CC1101. Ele é um receptor transmissor. Eu queria ter comprado um desse, não consegui, é difícil comprar aqui no Brasil. E aqui é um par de receptor e transmissor de rádio também. E essa fase que ele chamou de Roll Jam, ele é basicamente um man in the middle entre a chave e o carro. Vou explicar. Então, aqui a gente tem a chave mandando um código N1 aqui. Só que em vez de eu deixar o carro ouvir o código N1, eu coloco aqui um bloqueador de sinal. Então, se o carro não consegue ouvir o código, ele não consegue inativar. E não acontece nada. Aí o usuário, ele aperta o botão, não acontece nada, o que ele faz? Ele aperta de novo. Quando ele aperta de novo, o bloqueador de sinal ainda está aqui. Só que eu vou armazenar o N2 para mim e eu vou reproduzir o N1. Então, enquanto esse dispositivo estiver aqui perto do carro, eu vou ter certeza de que o código que o carro ouve vai ser sempre um código antigo. E o código novo eu vou armazenar para mim para a hora que eu precisar. Então, assim, eu consigo garantir que eu vou ter sempre um código novo para quando eu precisar autenticar esse carro. Só que o dispositivo tem que estar perto, né? Você poderia trocar de lado por causa da live, da gravação? Obrigado. Valeu. Outro ataque relacionado a rolling code é esse aqui, rollback. Não é muito falado desse, mas é muito legal. Parece muito quando tem algum bug muito esquisito em algum lugar e ele junta 4 desenvolvedores numa war room, assim, fica olhando um código muito simples e falando de onde é que isso veio. Ele é assim. Primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar. O sistema aceita uma sequência de chaves válidas como uma espécie de código de ressincronização. O que isso significa? Então, outro esquema aqui. Mesmo cenário. A pessoa chega lá, aperta o botão da chave
e a chave vai enviar o código N1. Ali eu vou ter um bloqueador de sinal que não vai deixar o carro ouvir N1. Só que a diferença é que nesse ataque, quando a pessoa clicar de novo, eu vou tirar o bloqueador de sinal e o carro vai ouvir N2. E a vida que segue. E eu vou armazenar N2. Vai passar um tempo, então vamos supor aqui que eu estou no código N50. Eu chego lá e reproduzo de novo N1 e N2. Aqui eu estou colocando esse bloqueador de sinal para eu ter certeza de que eu tenho dois códigos do mesmo tipo sequenciais. Então aqui a pessoa está apertando o botão para abrir o carro. Só que como eu tenho bloqueador de sinal, eu obriguei ela a reproduzir um código de abrir 2 vezes, em sequencial. E aí eu armazenei esses 2 códigos sequenciais. Quando eu reproduzo esses códigos sequenciais, mesmo que tenha passado muito tempo, ele sincroniza esses códigos. Então, o carro ouve N1 mais N2, e em vez dele verificar que ele já está em N50, ele volta para esse estado aqui. E você pode usar essa chave de novo, indefinidas vezes. Aqui eu coloquei N1 e N2, mas alguns carros você precisa fazer isso com mais códigos. Alguns precisam de alguma coisa entre 2 e 5 códigos. Mas eu coloquei só 2 aqui para simplificar para a gente. Depois, esse tipo de carro, acho que aqui no Brasil é mais comum, né? Que é o que você aperta um botão, ele abre e fecha a porta. Mas tem esse outro aqui, que é a chave tipo PKE, que é Passive Keyless System. É aquele tipo de chave que você não precisa fazer nada. O usuário ele é passivo. Você chega perto do carro, ele verifica que a chave está perto e ele já destrava. Eu jurava que essa tecnologia tinha vindo com a Tesla, mas na verdade pelo menos para mim, ela apareceu primeiro com o Chevrolet Corvette 93. Parece carro de Jetsons. Enfim, qual que é a premissa dela? Você vai ter a chave. Quando ela se aproximar do carro, tanto o carro quanto a chave eles já vão detectar ali que tem uma proximidade e você entra sem fazer nada. Ataque de rede. Esse ataque aqui, ele precisa de 2 atacantes, tá? Então, o primeiro atacante, ele vai se aproximar aqui, você precisa colocar a mão na maçaneta. Quando o primeiro atacante coloca a mão na maçaneta, ele começa um 4-way handshake para fazer a conexão. Então, o carro vai começar a buscar a chave. Só que aqui está longe. Aqui ele está se baseando num ataque numa casa americana, né? Que eles deixam, não tem portão, eles deixam na garagem. Então, ele coloca a mão na maçaneta e ele começa a procurar a chave. Mas está longe, ele não vai achar. O primeiro atacante, ele vem aqui com, sei lá, um microcontrolador, uma antena e tal, e ele qual que é a palavra? Amplifica esse sinal aqui. Então, esse sinal começa a chegar ali na chave. E aí a chave já começa a autenticação. Só que ela precisa responder de volta, tá? For-way handshake. O carro manda a pergunta, a resposta. Então, vem um segundo atacante aqui com outro amplificador de sinal e manda a resposta da chave para o carro. E aí, quando ele, como está amplificando esse sinal, eles conseguem completar esse for-way handshake. E aí, a única coisa que precisa é esse atacante aqui entrar no carro e levar embora. Esse ataque aqui, ele é muito sério porque quase todos os carros são vulneráveis a ele. Eu li uma matéria que era falando sobre uma empresa britânica que eles fazem pesquisa em carros encomendados por seguradoras. Então, eles fazem a pesquisa de segurança no carro, entregam para a seguradora colocar um preço.
E segundo a pesquisa deles, acho que teve meia dúzia lá que não dava para fazer esse ataque. Só que a diferença é que eles não estavam fazendo um carro baratinho, sabe? Eu lembro, um que me marcou muito era um Porsche Macan, R$425 mil. Você for fazer isso, você precisa de um Arduino, um amplificador de sinal, um par, né? Arduino, amplificador de sinal, transmissor, receptor. 425 mil. Isso daqui, lá no Reino Unido, foi um problemão, porque as seguradoras de lá, se você tiver um carro desse e você estacionar na rua e for roubado, eles não seguram, não fazem seguro do seu carro. Eles colocam lá no contrato que você precisa colocar uma trava mecânica, aquela dos pedais, no volante, porque senão, adeus seguro. Depois, já que eu quero provar um ponto aqui, eu vou sair um pouquinho das chaves quilas, só para provar meu ponto, vocês me acompanham. Alguém aí já ouviu falar do Kia Challenge? Vocês não andam no TikTok. Esse Kia Challenge, ele ficou muito famoso ali, comecinho da pandemia, finalzinho de 2019, até o final da pandemia. É basicamente um bando de adolescente que descobriu que se você... Aqui eu tenho um painel de um Kia, né? Mas qualquer carro coreano, então Kia ou Hyundai. O que eles faziam? Eles tiravam esse plástico aqui, que é da coluna de direção, para expor a ignição. Só para tirar o plástico do caminho, sabe? E aí eles pegavam um cabo USB. Carregava o celular, sabe? Normal, não tem nada no cabo USB, só o cabo USB. E aí eles colocavam aqui. Só. Dava partida. E aí esse era o challenge, você quebrar a janela dos outros para dar partida no carro com cabo USB. Isso foi um problema tão grande nos Estados Unidos que eles começaram a cancelar seguros de carros Kia e Hyundai. Não faziam mais seguros desse carro. E quem tinha esse carro não podia mais deixar na rua, porque voltava com ele estraçalhado, porque você ainda precisa quebrar a janela, né? E muitas das vezes eram adolescentes fazendo isso, então eles não sabiam dirigir, batiam no carro na frente, dava maior prejuízo. No Brasil isso não pegou, ainda bem, mas lá foi o maior problema. Tanto que o pessoal que fazia esses desafios eram conhecidos como Kia Boys, que é um monte de preso. Uma coisa que eu esqueci de falar. Isso funcionava porque aqui tem uma autenticação que eles chamam de... Como é que é? Engine Immobilizer. Imobilizador de motor, alguma coisa assim. Que é basicamente, ele vai verificar se o que você está enfiando ali é uma chave mesmo e se é a chave daquele carro. E aí eles tiraram. Então era só você dar um jeito de virar a ignição. E aí, infelizmente, eles descobriram e virou essa bosta aí. Alguém tem algum desses carros aqui? Vou falar os Kia Optima, Kia Sedona, Kia Soul, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Kia Forte, 2015 a 2021, se você pegar a média de todos. Todos esses são vulneráveis. O que aconteceu, a resposta da Kia foi os carros que... aqueles carros mais conectados que você pode mandar uma atualização de software remoto, eles atualizaram. O resto, o problema é seu. E ficou assim. Isso aqui é uma coisa que saiu na Mozilla Foundation ano passado, bem a tempo de eu colocar no TCC. Eles fizeram uma pesquisa sobre montadoras e privacidade. E aí eles pegaram todas as montadoras e começaram a não só checar
os termos de uso, como fuçar ali o que eles podem estar pegando os dados nossos. E a conclusão deles é que eles conseguem coletar umas informações muito íntimas nossas. Tipo, vida sexual. Quão rápido você dirige? Que músicas você toca no seu carro? Para onde você vai? Qual o seu status de migração? Eles chegam a falar até informações genéticas. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu fiquei pensando, será que por reconhecimento facial, inteligência artificial, eles conseguem pegar traços do seu rosto? Não sei. E aí aquele negócio, né? Você já comprou o carro, você já gastou um dinheiro absurdo. Se você descobre isso e desiste, o que você vai fazer com o seu carro? Porque aí eles não vão te deixar usar o produto, apesar de você ter comprado. E aí fica assim. O título, né? Carros são o pior produto, a pior categoria de produtos que nós temos, que nós de todos os reviews para a privacidade. Então, de todos os produtos que eles viram sobre privacidade, esse é o pior dos piores. Aí, a gente tem essa rede CAN aqui. Basicamente, aqui eu estou falando dos carros mais novos, tá? E quanto mais novo o seu carro, maior vai ser a rede CAN que ele tem. A gente tem esses ECUs aqui, uma unidade de controle. Cada unidade de controle, ela vai controlar alguma coisa do carro. Então, vamos supor que eu tenho uma unidade de controle para controlar o travamento das portas. Outra para eu controlar a aceleração, os pedais. Outra para controlar o volante. Outra para controlar a central de entretenimento ali. Cada uma vai ser uma unidade de controle. Por um tempo, eles passavam fios para fazer todas essas unidades se comunicarem, mas imagina como é que você vai dar manutenção nisso. Então, eles acabaram criando essa rede CAN aqui, ela é dos anos 80, que basicamente faz a comunicação entre todas essas unidades de controle. Como é que você acessa essa rede CAN? Esse tipo de carro, geralmente no painel, assim, embaixo do volante, ou talvez ali perto do câmbio, em algum lugar por ali, vai ter uma entrada de cabo. Esse cabo é chamado de OBD. Se você levar num mecânico que entende disso, ele vai conectar ali um cabinho e vai acessar essa rede CAN. Ele pode usar isso para reparar certas coisas que não estão funcionando, ou conseguir um relatório de erros, porque pode ser que tenha alguma coisa no carro que o próprio sistema já consegue perceber que já não está legal, e aí ele consegue, através desse relatório de erros, já perceber isso antes do motorista. Só que você consegue acessar a rede CAN por ali também. E não tem criptografia, não tem autenticação, não tem nada. E aí o que dá para fazer com isso é fazer um ataque de replay. Então, de novo, nada padronizado. Então, se você conectar lá num carro X, e você começar a testar, por exemplo, quando eu aperto o acelerador, é esse código que ele está enviando na rede CAN. Quando eu ligo o ar-condicionado, é esse outro código. E aí você vai fazendo um reconhecimento do que ele manda em que caso. Você pode reproduzir esses códigos em outro momento. Então, vamos supor que em um determinado momento a pessoa está lá dirigindo e o motor dela morre. Porque através da rede CAN, você pode mandar um sinal dizendo para o carro desligar. Você vai mandar um sinal que não foi o carro que produziu. E aí, de repente, o carro morre. Sem autenticação, sem criptografia, nada.
E aí, o ponto que eu queria chegar é, isso aqui é só uma amostra dos problemas que a gente consegue ver quando a gente fala de carga elétrica. Tem muitos ataques, eu trouxe só alguns. Alguns são uma variação desses, alguns são muito mais complicados, alguns são muito mais simples, mas isso é só uma pequena amostra. E, assim, quanto mais novo e mais automatizado o seu carro for, mais ele vai mais parecido com um computador do que com um carro. Ele começa a ficar... Quanto mais eletrônico ele for do que mecânico, mais suscetível a um ataque ele vai ser. E essa é a nossa realidade hoje. Os carros estão ficando cada vez mais eletrônicos. Só que, assim, me parece que a indústria automotiva ela não tem a mesma maturidade que o TI para lidar com esse tipo de vulnerabilidade crítica. Às vezes nem as empresas têm, né? Mas, por exemplo, uma vulnerabilidade crítica dentro da Microsoft, ela é corrigida dentro de um mês. A Red Killers tem 43 anos. Essa rede aqui tem 30. E essa outra aqui, dos carros PKE, também tem 30 anos. Então, assim, gente, por que não foi corrigido ainda? Então, parece que cibersegurança não é uma prioridade para eles. E aí a gente, como consumidor, a gente não tem muita saída disso. Eu tirei habilitação faz pouco tempo e eu tenho noção de que o dia de eu comprar um carro está cada vez mais próximo. E quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais eu chego à conclusão de que o melhor carro é um Corsa 2000. Sem absolutamente nada. Porque, para a gente, como consumidor, a única coisa que resta é uma mitigação pontual e individual. De resto, boa sorte para vocês. Essas são as minhas referências. Alguma pergunta? Vixe. Sobre o ataque de rollback. Só que eu vi que você tinha falado que basicamente ele armazena, né, os dois códigos sequenciais, e aí você meio que manda esses códigos sequenciais para ressincronizar. Só de mandar os 2 a 5 códigos em sequência desse jeito para o carro, ele já vai ressincronizar com esses códigos sequenciais? Já. É só isso mesmo. Nossa! Eu falei, não parece? O órgão, você olhando para aquele código terrivelmente simples, pensando, meu Deus, como é que isso acontece? Você aperta aqui e explode lá. Muito obrigado. Quando você falou do sistema, um sistema, de conectar o cabo, de defeito, então você pisa no acelerador e ele manda um código. Então, se você apertar o alarme, ele vai registrar qual é o código do alarme também. Vai. Só que assim, lembra que eu falei das ECUs lá? Vai depender do seu carro. Talvez o seu carro não seja um que tenha tantas ECUs. Vai depender do quanto ele é mais eletrônico do que mecânico. Então, por exemplo, eu falei do caso do acelerador. Mas pode ser que o seu carro, o acelerador seja mais mecânico. Então, eu sei que, por exemplo, um Tesla, ele não tem a parte mecânica do motor se você pegar um carro mecânico. Você aperta o acelerador, vai ter uma mecânica lá que no final vai injetar combustível no motor para fazer a explosão lá. Um Tesla não é isso. Ele só vai receber o sinal de que você está apertando o acelerador e falar, esse cara está querendo aumentar a rotação do motor.
Então, vai depender do seu carro. A superfície de ataque vai depender do quanto o seu carro é mais automatizado. Que a minha pergunta não é assim, mas a intenção de identificar a senha, se era possível, se só na questão de apertar o controle, você consegue perceber o código. Porque o homem vai detectando. Sim, O mas mecânico tem acesso a esses aparelhos deles. é que o código, ele provavelmente ele não vai ser ou sequencial, não. Ele não vai ser um código que você, para esse tipo de carro, né, que você armazenando um, você pode replicar ele indefinidamente. Mesmo armazenando um, é difícil você descriptografar ele para descobrir o que é ele. Tem como, porque outros ataques, a criptografia é fraca. Então, pode ser que você pegue uma criptografia fraca e você consiga fazer isso. Mas aí vai ter outros ataques relacionados à chave. Não necessariamente a ICU. Mais alguma pergunta? Aqui. Sobre o ataque de relay, esse daí seria aquele ataque que os caras ficam com as antenas enormes perto da casa da pessoa que tem tabelão. Isso aqui no Brasil... Esse aqui, né? Esse aqui no Brasil é muito comum. Eu lembro de ter visto uma matéria em algum jornal. É muito comum em loja de departamento. Que pensa? Tem estacionamento, você vai estacionar ali. Então, eu já sei onde a pessoa vai deixar o carro. Aí, dentro de uma loja, onde ela vai ficar mais tempo esperando? Na fila do caixa. A pessoa vai estar com a chave ou no bolso ou dentro da bolsa. Chega alguém com uma mochila, é só parar ali pertinho. Enquanto o outro lá tá... Não vai fazer Porque aqui a gente isso. tem portão, né? Então não tem como fazer na casa. Mas no condomínio, né? Toda vez fechado normalmente. É por isso que... Eu sei que essa parte do PK teve até uma matéria que foi no blog do Flipper, que o Canadá estava querendo banir o Flipper por conta disso. Só que o curioso é que o Flipper não tem relay. Tipo, o Flipper não tem um... Não faz sentido, assim, mas queriam banir só para mostrar que estavam trabalhando. Quando eu comecei a pesquisar esse TCC, eu falei, é isso que eu vou pesquisar. Eu pensei, eu vou comprar um Flipper para eu conseguir reproduzir todos os ataques. Eu decidi isso, 3 dias depois a Anatel bloqueou. Se alguém quiser comprar Flipper, só fala comigo. Não tá gravando, né? Tá, pior que tá. Só não tá mostrando você. Não sou eu. Mas o sotaque ficou fácil de identificar. Então, mas aí eu não consegui comprar, não consegui até hoje. Tô doida pra comprar um. Mas aí eu tive que dar meus pulos, né? Porque eu já tinha contado pra todo mundo que eu ia pesquisar isso. Então, o que eu usei pra fazer os ataques pra provar lá no TCC foi... Eu tinha Raspberry Pi, então esse eu não comprei. Eu tinha uma antena unidirecional de Wi-Fi velha lá em casa, também não comprei. E eu comprei um dispositivo que ele chama RTL-SDR. É um receptor de rádio muito bom. O software, sim. E foi isso. O Raspberry Pi já transmite. Eu gastei $20. Pessoal, a gente vai ter que interromper agora, porque senão vamos encavalar os horários. O assunto é interessante. Palmas para a Ana Clara.